Se você quer dar uma cara nova para o seu banheiro ou para o seu lavabo, existem muitas maneiras diferentes que cabem em vários orçamentos e vários bolsos. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto e este é o canal Arq. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que podem se interessar pelo conteúdo e dê um like ao final se você gostar do vídeo. Então, bora pro vídeo. O banheiro e principalmente o lavabo são espaços que você pode usar bastante criatividade e modernizá-los e deixá-los com a sua cara e com o seu estilo. Neste vídeo eu vou mostrar algumas maneiras que você pode fazer isso de formas mais baratas, de formas que você vai gastar um pouco mais de acordo com a sua possibilidade e com o seu gosto. Vou deixar também na descrição do vídeo alguns links para você acessar produtos que podem facilitar a sua vida na mudança do seu espaço de banheiro. São colas apropriadas para cerâmica, são papéis de parede laváveis ou não, autoadesivos ou não, e também você vai ter tintas epóxi, que você pode utilizar para pintura do seu banheiro, enfim, vários produtos que podem facilitar a sua vida mesmo. Vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar muito longo, há muita informação, então essa vai ser a primeira parte do vídeo. Sexta-feira que vem vocês aguardem que haverá a segunda parte com mais dicas para você mudar, modernizar e colocar o banheiro à sua cara. O primeiro item que você pode modernizar no seu banheiro, para mudar mesmo a cara dele, são as paredes. De repente você tem aquele azulejo antigo, a parede toda azulejada, aquele padrão que já não se usa mais, padrão floral, enfim, padrões que hoje em dia não fazem mais tanto sentido estético. Você pode resolver isso de uma forma muito simples, que é pintando essas paredes. Hoje em dia uma forma muito comum de mudar e modernizar as paredes do banheiro é com a pintura. Então se você tem esse azulejo antigo, que eu me referi antes, você pode usar a pintura epóxi para pintá-los. A pintura epóxi é excelente para essa finalidade. Primeiro, é uma pintura que é impermeável, então ela não vai sofrer com a umidade que é presente no banheiro, e também é uma pintura lavável. Então você vai poder fazer a higienização daquele espaço, do seu banheiro, do seu lavabo, com muito mais facilidade. Além da facilidade, que é a aplicação e a manutenção da pintura epóxi, você tem uma grande vantagem, que é fazer uma mudança sem quebradeira, sem sujeira e com um gasto menor. A primeira coisa importante se falar é que você tem que tomar cuidado. Primeiro, se você vai fazer a pintura epóxi sobre um azulejo, esse azulejo já está no seu banheiro há algum tempo, você tem que fazer uma higienização desse azulejo. Tem que limpá-lo mesmo. No banheiro é muito comum a presença de óleos, de saponáceos, de shampoos, então isso vai atrapalhar a sua pintura. A pintura não vai aderir bem à sua parede se ela estiver suja mesmo. Então você faz essa higiene antes e você pode pintar diretamente sobre o azulejo, tomando outros cuidados. Por exemplo, o isolamento das áreas que você não quer pintar. Você coloca ali uma fita, pode ser a fita crepe, há fitas também específicas para esse fim, que você pode isolar uma parte para que essa tinta não vá para um lugar que você não quer, porque pode ser difícil tirar. Aí eu vou dar um outro toque. Eu fiz a pintura aqui, não foi exatamente a pintura com tinta epóxi, mas eu fiz pintura aqui nas minhas portas e fiz pinturas em alguns armários, que eu vou abordar mais tarde nesse vídeo. Essa pintura eu fiz com a tinta com base de solvente. Vou te dizer que hoje eu teria feito a escolha por uma tinta com base de água, porque a tinta à base de água ela é muito mais fácil de lidar. Tanto para poder fazer uma limpeza, eventualmente você vai sujar uma parte que você não quer. É muito mais fácil, especialmente se você mesmo vai fazer o trabalho, se você tem essa animação, que você lide com uma tinta à base de água do que com uma tinta à base de solvente. A tinta à base de solvente ela é bem mais complicada de limpar, de repente você vai sujar suas mãos, vai sujar a roupa, vai sujar partes que você não quer, de repente o piso, de repente algum móvel. Para tirar uma tinta com solvente é muito mais complicado do que uma tinta à base de água. Então tome esse cuidado, eu acho que vale essa dica porque realmente facilita muito o trabalho. Além do tipo de base, do material de base, as tintas epóxi também elas podem vir no acabamento semibrilho ou no acabamento fosco. Eu tendo a gostar mais dos acabamentos foscos. Mas você tem que pensar no que é melhor para você, no que você gosta mais. Realmente é uma questão de gosto. Então realmente, gente, a tinta epóxi é muito legal para essa finalidade, ela é muito apropriada e pode ficar muito interessante. De repente você pode optar por pintar todas as paredes da mesma cor, você pode pintar uma parede de cor diferente da outra, você pode inclusive fazer uma parte da parede de uma cor e outra parte da parede de outra, assim como combinar com outros materiais. Então é uma dica muito válida se você quer gastar menos e ter um efeito muito mais interessante no seu banheiro.
Uma observação que eu faço, que eu acho relevante se você vai optar por pintar um revestimento cerâmico, é a questão do rejunte. Você sabe que o azulejo, especialmente os mais antigos, quanto mais antigo, mais comum isso é, eles têm uma distância entre eles, né, que é preenchida com rejunte. Esse rejunte ele não vai ser coberto totalmente com a tinta. Ele vai ser coberto, mas a tinta não vai conseguir nivelá-lo de acordo com o azulejo. Então, pode ser que com alguma iluminação, dependendo do ângulo dessa iluminação, você vai ver aquele rejunte, vai ver a reentrância que isso dá na parede, né, aquele baixo relevo. Se isso te incomoda, que vai ter aquele mapeamento, né, do azulejo ali na sua parede, se isso te incomoda, você deve fazer outro tipo de opção. Por exemplo, você pode optar pela massa acrílica antes da pintura. Antes da pintura você passa aquela massa, você regulariza aquela parede para cobrir todos os rejuntos e aí sim você faz a pintura. Nesse caso você pode inclusive optar por outras tintas anti-mofo, né, mas sempre uma tinta que te dá proteção ao ambiente molhado. Uma outra forma de modernizar e valorizar o seu banheiro é utilizar o azulejo que você já tem, se é o caso você ter azulejo no banheiro, sobrepondo a ele um novo revestimento, ou seja, utilizando como base para o próximo revestimento. Então isso é muito útil também para você não ter muita bagunça de obra, para você não ter muita sujeira, enfim. E também você vai gastar menos com a parte de demolição. É claro que você tem que tomar muito cuidado na aplicação de um azulejo sobre outro. Aqui na minha casa eu tenho uma área gourmet. Então essa área eu fiz a sobreposição de azulejo numa das paredes, né? Na verdade em mais de uma das paredes. E para essa sobreposição eu fiz a escolha da argamassa AC3. A argamassa AC3 é a argamassa com maior poder de cola. E eu verifiquei que era adequado eu utilizar essa argamassa para o meu espaço aqui. Você também tem colas específicas no mercado que você pode usar para aplicação. Então você tem que olhar qual que é o caso que mais se adequa a você. Então, como você pode ver nas fotos, eu tinha uma parede aqui antiga e o azulejo já era de um padrão que não se usa mais, estava um pouco desgastado, eu ia mexer de qualquer maneira na bancada, eu resolvi modernizar essa parede. Então eu fiz a sobreposição e eu fiz uma coisa que eu acho interessante para alguns espaços, de lavabo, para espaço gourmet também, eu acho que ficou legal, que é mudar o revestimento em uma parte da parede. Você pode ver nas fotos que eu fiz uma faixa de revestimento com formas geométricas, uma coisa para dar uma quebrada mesmo na minha parede branca. Então você pode utilizar essa coisa também no seu banheiro. Essa ideia é muito legal para o banheiro, porque você quebra aquela monotonia. Pensa num banheiro todo branco. Você pode quebrar a monotonia com isso, ou pode quebrar com objetos, ou com a bancada de uma cor diferente, com o piso de uma cor diferente, mas isso é uma forma também que é possível fazer e fica muito interessante. Se você vai sobrepor azulejos, você também tem que pensar que o azulejo vai fazer um volume a mais, né? Você vai colocar uma nova camada ali de azulejos, vai se somar à camada de argamassa ou de cola que você vai utilizar, e isso vai dar uma espessura maior na sua parede. Então, primeiro, se você tem uma porta que é encostada nessa parede, de repente o alisar ele é encostado mesmo, você vai ter que fazer o corte desse alisar para se adequar às peças que você vai colocar. Então você tem que pensar na interferência que esse novo revestimento vai ter no seu banheiro e nos elementos que já estão nele. Se você tomar esses cuidados, vai ficar legal. Uma outra coisa que você tem que pensar é que esse revestimento que você vai colocar, ele tem que estar sobre uma base sólida. Então, se você tem já um azulejo na sua parede, você tem que verificar se esse azulejo está em bom estado. Uma forma fácil de você verificar é a inspeção visual, né? Se você tem alguma peça cerâmica ali que está estufada, que está trincada, né? Ou que está soltando o rejunte todo em volta, você tem um ponto ali que você tem que prestar atenção. Pode ser que essa cerâmica esteja se desplacando, ou seja, soltando da parede. Então não é uma base boa para você fazer a aplicação de uma cerâmica nova. Se essa cerâmica já está apresentando desplacamento, ou seja, está se soltando da parede, de repente é bom você já arrancar essa cerâmica para colocar a cerâmica nova. Não vale a pena você fazer um gasto de colocar uma cerâmica nova sobre uma base que não é boa, porque você provavelmente vai ter problemas futuros com isso e vai gastar mais dinheiro, além de todo o trabalho que você vai ter. Outra coisa que vale também para você colocar cerâmicas novas é a limpeza, né? Assim como eu falei para tinta epóxi e para qualquer tipo de pintura que você vai fazer, você deve fazer a limpeza de toda a sua parede antes de aplicar uma cerâmica nova, né? Qualquer óleo, qualquer coisa que tiver impregnado naquela parede vai atrapalhar o poder de cola da sua argamassa, da sua cola, então vale tomar esse cuidado antes de começar o trabalho. Então, gente, eu vou deixar vocês com algumas fotos de aplicação de cerâmica, né, de porcelanato, de cerâmica comum nas paredes dos banheiros para você ver como é que muda, como é que fica interessante o ambiente.
Você pode, inclusive, fazer a opção de fazer alguma jogada com o piso. De repente, você usa uma cerâmica no piso que é a mesma da parede. Aí cabe ressaltar que você tem que tomar cuidado com o pei da cerâmica. Já expliquei isso no vídeo passado, vou deixar o link para você olhar, né? Que vale a pena você prestar atenção no pei da cerâmica que você está aplicando, principalmente no piso. A cerâmica da parede não exige um pei, mas a cerâmica do piso sim. Você tem que ter uma proteção ali dessa cerâmica, porque senão ela vai se desgastar com o tempo. Então isso é uma ressalva que eu faço se você vai aplicar a mesma cerâmica no piso e na parede. Mas você pode também fazer uma conjugação. De repente você aplica uma parte de cerâmica e pinta o resto com a tinta epóxi que eu falei antes. Sempre é legal você fazer de uma forma que te agrada, né, que está de acordo com o seu estilo e também que caiba no seu bolso. Então, de acordo com a sua realidade, você pode ter banheiros muito legais, muito modernos, pode ter lavabos que chamam muita atenção de quem vai estar te visitando. Então, é muito legal você prestar atenção a esses ambientes, que são ambientes de uso temporário, mas são ambientes que impactam bastante a nossa vida. Uma outra forma que você tem de valorizar suas paredes e com isso valorizar o seu banheiro é usando o papel de parede. É isso mesmo, papel de parede no ambiente de banheiro. Mas aqui eu estou falando especificamente de dois tipos. Primeiro, é o revestimento vinílico ou de PVC, que ele é resistente à água e você pode utilizar no ambiente de banheiro. E o segundo é o papel de parede lavável. São duas formas que você tem de usar o papel de parede, que é muito versátil, é muito interessante, tem muita variação. Então você pode ter muito sucesso na sua mudança se você optar por isso. Como eu falei, a versatilidade é um dos pontos fortes desse tipo de revestimento. Então você pode aplicá-lo de várias cores, a vários padrões, né? Você tem padrões florais, você tem padrões também geométricos, você tem inclusive ele liso, né? Sem nenhuma forma, nenhuma figura diferente, então você tem muitas possibilidades. Falando especificamente do revestimento em PVC ou vinílico, ele tem um acabamento que lembra um pouco um tecido. Então, se você gosta dessa textura, é uma opção muito válida para você, além do aspecto estético mesmo. Já o papel que é lavável, na verdade, não passa de um papel que ele é resinado, ou seja, ele tem uma proteção sobre ele. Então, a vantagem dele é a facilidade de aplicação. Normalmente eles já são autoadesivos, então você cola diretamente na parede e o aspecto final é muito legal, é muito interessante. Além de ter todas as variáveis ou todas as variações que você encontra também no de PVC. Então os dois são opções muito válidas para o seu banheiro. Você tem que ter em mente que os papéis de parede não têm a mesma resistência e durabilidade de um revestimento cerâmico. Os revestimentos em papel de parede, eles podem se danificar com o tempo sim, se você toma banhos muito prolongados, se você tem aquele vapor constante sobre eles, a umidade pode danificá-los com o tempo. Mas a facilidade deles é que você pode trocá-los também. Então vale ter isso em mente. Outra coisa que vale ter em mente é que se você tem um lavabo, não necessariamente você precisa de usar um revestimento de PVC ou um revestimento lavável, porque o lavabo ele não tem tanta umidade quanto um banheiro de uso constante, que tem o chuveiro, etc. Então você pode, por exemplo, revestir a parede, que não é a do lavatório, da pia, com papel de parede comum. Ele pode resistir bastante tempo, porque ali não vai ter contato com a umidade, dificilmente você vai molhá-lo, então você vai gastar um pouco menos, porque eles são mais baratos do que os papéis apropriados para as úmidas. Olha nessas fotos como é que fica interessante você fazer o uso do papel de parede. É muito legal se você tem um estilo mais clássico, se você tem um estilo moderno. É também uma opção muito interessante se de repente você tem um estabelecimento comercial, né, que você quer fazer a mudança de repente desse estabelecimento com mais frequência. De repente você tem um bar, uma padaria, você quer fazer a mudança frequente desse espaço. De repente você fica ali um ano com um tipo, com um estilo, você quer mudar esse estilo. O papel de parede te dá essa possibilidade. É muito fácil de arrancar, é muito fácil de sobrepô-lo também. Então você vai ter várias opções de mudança com esse tipo de revestimento, que não é tão fixo, né? Não é fixo como um revestimento cerâmico é. Uma observação que eu fiz aqui, quando eu estava falando sobre pintura sobre revestimento cerâmico, eu faço também no caso do papel de parede. Se você vai aplicar o papel de parede sobre o revestimento cerâmico, especialmente se é mais antigo, há uma possibilidade grande de que você tenha rejuntes mais largos, né? Você tem a área entre uma peça de azulejo e outra mais largos. Isso é um complicador, porque assim como a pintura, o revestimento em papel de parede pode não conseguir dar o mesmo nível que você quer da face do azulejo. Então, naqueles pontos que você tem rejunte, pode haver uma reentrância ou um baixo relevo. Isso pode prejudicar a estética da sua parede. Se isso não te incomoda, ótimo. Mas se te incomoda um pouco, talvez seja uma opção legal você optar pelo vinílico, que é um pouquinho mais grosso
do que optar pelo papel propriamente dito. Como eu falei antes, no próximo vídeo eu vou dar mais algumas dicas de elementos que você pode mudar, que você pode aplicar no seu banheiro para dar uma cara nova, uma modernidade para esse espaço. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, na verdade meu e da Oreo, que está sempre aqui do lado, as pessoas que se inscreveram no canal, que deram like ao final do vídeo, que simplesmente assistiram o vídeo e compartilharam com outras pessoas. Neste ponto aqui eu vou reforçar o pedido para você. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de repente você tem um grupo de WhatsApp ou conhece outras pessoas que podem se interessar pelo conteúdo, compartilhe com elas também. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, isso dá uma força muito grande para a gente continuar. Coloque nos comentários aí se você quer algum assunto específico, se tem alguma ideia, se tem alguma crítica, porque eu vou adorar ler os comentários e vou tentar responder a todos à medida do possível. Como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição links para produtos que podem facilitar a sua vida na sua mudança do espaço do banheiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.